Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, na festa dos apóstolos mártires São Simão e São Judas Tadeu, a Igreja, a comunidade dos batizados, renove-se em fervoroso testemunho apostólico. Então, que nós possamos celebrar com fé esta liturgia, renovando nossa fidelidade ao testemunho evangélico, tendo como modelo os primeiros apóstolos do Senhor Jesus. Então, a primeira leitura está em Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, a primeira leitura fala para a gente, né, sobre os gentios, né, que os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. E aqui na primeira leitura fala: vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e o próprio Jesus Cristo como pedra fundamental. Então, que a gente possa realmente cada vez mais, também hoje nós damos continuidade à missão de Cristo e à missão dos apóstolos. Nós damos continuidade à missão dos apóstolos. Então, que nós realmente possamos anunciar a palavra de Deus, anunciar o evangelho de Cristo sempre a todos. E que a gente possa sempre louvar e glorificar a Deus. E agora, falando do evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 6, versículo 12 a 19. Lucas capítulo 6, versículo 12 a 19. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Então, no evangelho que nós ouvimos, na festa de hoje, Jesus escolheu e nomeou entre seus discípulos 12 apóstolos, que serão fundamento da igreja. Entre os escolhidos e nomeados são citados São Simão e São Judas Tadeu, filho de Tiago. Os apóstolos, depois de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 1 a 13, serão os continuadores da obra de Cristo e suas testemunhas pelo mundo. Então, Jesus escolheu seus apóstolos no alto da montanha, em oração pela manhã, na montanha onde na Bíblia acontece frequentemente a revelação divina. Em oração, na intimidade com Deus, Jesus elege os seus apóstolos, as colunas da sua igreja. Em qual momento? No amanhecer, que segundo os comentadores significa no tempo ou no momento do início. Como no princípio, Deus criou o céu e a terra, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no início da pregação da renovação do céu e da terra, em Isaías, capítulo 65, versículo 17, também em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a 5. Jesus lança os fundamentos do mundo novo, nascido da sua palavra, em Gênesis, capítulo 1, versículo 3 a 26, e em João, capítulo 1, versículo 3.
alimentado pela pregação missionária e apostólica sob a luz do Espírito Santo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.